Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Lucas, no capítulo 21, no versículo 37. Aqui vamos estar falando um pouco do ensinamento do Senhor Jesus e aqui nós vamos poder ver como o Senhor operava no templo, como ele andava proclamando liberdade aos cativos. Ele ainda estava a serviço do Senhor, Pois os dias já estavam se aproximando ao qual ele iria para o Pai, Então, todo o tempo que ele tinha, ele estava ali pregando a palavra, ele estava fazendo a vontade do Pai, Enquanto o inimigo estava ali planejando, tramando já todo momento para que o Senhor Jesus viesse ser preso, Mas isso só aconteceu depois, pela permissão de Deus, não pela permissão do homem. Então, tudo que aconteceu na vida do Senhor Jesus foi para que o nome do Senhor viesse ser glorificado, foi porque teve a permissão de Deus. Enquanto não houve permissão de Deus, os adversários não colocou as mãos em Jesus antes do templo. Enquanto isso, antes de Judas, trair Jesus, Jesus ele estava ali a serviço do Senhor, e ele não parava de fazer a obra de Deus, ele continuava ali fazendo a vontade do Pai. Amém? E aqui vem dizendo assim: todos os dias Jesus ia ao templo ensinar e à tarde voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras, Tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus, é para que nós venhamos seguir a pisada dele e também para nos advertir de muitas coisas, para que nós venhamos, cuidar e zelar, da nossa vida espiritual. Então, tudo que o Senhor Jesus fez, as obras que ele fez, o Senhor Jesus diz que nós também faremos e até maiores, E o Senhor estava aqui no templo ensinando a palavra de Deus, Todos os dias o Senhor tinha um compromisso de alimentar aquelas almas ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir o ensinamento do Senhor, elas eram abençoadas, ela era transformada pelo poder de Deus. E as pessoas seguiam Jesus, já tinham sede, tinha prazer de estar perto do Senhor Jesus. E ele, quando ele já à tarde, ele terminava já de pregar a palavra de Deus, ele saía de lá a passar a noite no Monte das Oliveiras. Amém? Isso significa que ele deixou esse exemplo. Eu tenho que fazer isso agora também, ir para o monte e passar a noite lá? Não. A sua casa, seu lugarzinho, o seu cantinho, seu lugar reservado, onde você está, onde ninguém está ali atrapalhando, pode ser o seu lugar onde você vai ter sua comunhão com o Senhor, ter sua intimidade com Deus, ter seus momentos, prazerosos. É verdade, estar na presença de Deus é prazeroso. Você ora, você busca, você clama, você louva, você busca o Espírito Santo e você sai renovado, você sai transformado, você não sai mais da mesma forma, pois estar na presença de Deus, entrar na presença de Deus, é sair depois com a unção dobrada, com a paz,
com a presença de Deus na nossa vida, e isso é maravilhoso. E ele ia para o Monte das Oliveiras, ele não ia perder também tempo, ele não ia só para dormir, ele iria para estreitar a sua comunhão com o Pai, para buscar, né? E ele não fazia isso só porque estava chegando já aquele momento dele ser crucificado. O Senhor Jesus, ele mantinha essa disciplina, esse contato, ele mantinha a sua comunhão com Deus toda vez que era necessário, toda vez que ele tinha um momento, uma oportunidade. E você vê que ele mesmo tirava o seu tempo, ele reservava, né? Isso mostra que Jesus é que ele era tão ocupado, mas ele tirava o momento dele. Ele ficava o dia todo fazendo a vontade de Deus, e quando já estava à noite, ele já estava lá no monte. Era o lugar de dormir, que era para dele, a noite era para dormir, mas ele tirava aquele momento para buscar ao Senhor. Então, não tem desculpa para buscar, para meditar na palavra de Deus. E o que acontece? O Senhor Jesus, ele mantinha essa disciplina continuamente. Por quê? Porque ele estava nos ensinando que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Fazendo a obra de Deus não podia ser feito de qualquer jeito. Tem que estar no Espírito, tem que estar na unção. Porque grande foi a missão de Jesus e grande estava sendo levantes. Os adversários estavam em todo tempo procurando uma oportunidade para atacar Jesus, para tirar a vida de Jesus. Um homem que só fazia o bem, que estava a serviço de Deus, né? Mas incomodava a escuridão, incomodava aqueles que tinham também uma posição grande e estava vendo, né, Jesus que andava arrastando multidões, né? E isso incomodava os líderes, né? Então, eles queriam tirar o foco daquele povo de Jesus. Então, tudo que era necessário, eles estavam fazendo. No entanto, toda vez que Jesus ensinava a palavra de Deus, ele tinha um que vinha ali para questionar, para cutucar, né? E até para tirar o foco de Jesus, e até mesmo para desmoralizar Jesus. Como assim desmoralizar Jesus? Tirar a credibilidade dele, né? Que quando falava que o testemunho de Jesus não era válido, que ele estava dando de si mesmo, e estava naquele momento querendo dizer, né, em outras palavras, que não valia o que ele estava falando. Mas Jesus mostrou que não precisava, né, não precisava do acreditar deles, da aprovação deles, porque ele já tinha a aprovação de Deus. E o testemunho dele era válido, sim. E ele cria no que Deus fez e que ele veio fazer, ele veio testificar, ele veio, né, para iluminar a vida das pessoas. E aqueles que crescem no Filho têm o Pai, mas aquele que não cresce não teria vida. Então, o que acontece? O inimigo, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão. Jesus tinha muito o que fazer, e aqui já estava já próximo da ida dele para o Pai, né? E ele ainda continuava mantendo o seu relacionamento com Deus. Vai vir a hora que ele vai ficar sós. O Senhor Jesus nunca tinha ficado longe do Pai. O Pai apoiou o Senhor Jesus desde o dia que mandou ele vir para a terra,
vir para o mundo para cumprir com a sua missão. Os dois juntos realizavam e operavam grandes milagres na vida das pessoas. E chegaria o momento do Senhor Jesus não ter Deus naquele momento da crucificação com ele. Ele ficaria sozinho. E o buscar, o estar na presença de Deus, o dialogar com o Pai, fortalecia mais ainda a comunhão, a intimidade dele para com o Senhor. E também fez a diferença. Ele não retrocedeu, ele não desistiu pelos levantes, né? Ele não desistiu, ele cumpriu, né, com a obra que Deus destinou a ele a fazer, cumpriu com o êxodo. Ele vivia para fazer a vontade do Pai, né? Foi excelente, foi um filho obediente, né? E para ele passar a noite no Monte das Oliveiras, ele buscava. E o Espírito Santo já estava trabalhando lá, no Senhor, preparando para aquele dia da crucificação, né? Mais uma etapa que ele passaria, a última etapa, né? Então, pela manhã cedo, né? O povo já sabia que o Senhor Jesus estava no monte, né? Eles iam lá para o templo esperar o Senhor Jesus para ouvir o Senhor Jesus falar. Então, o Senhor Jesus, ele já saía do templo, já saía para alimentar suas ovelhas. Jesus saía do Monte das Oliveiras e o povo já estava no templo pela manhã bem cedo. Jesus tinha para dar, e Jesus tinha a vida que o povo estava precisando. Ele tinha o fortalecimento para dar àquele povo, que era a palavra, o sustento, o entendimento. E eles tinham sede. Quem tem sede vai ao encontro do Senhor. Aquelas pessoas tinham sede de estar na presença de Deus. E eles iam até aonde ele podia ser saciado, aonde eles podiam encontrar. Que é lá no templo que eles iam encontrar Jesus. Né? Jesus saía dali forte da presença de Deus e era gastado naquele templo, fazendo a obra de Deus, né? Aquelas pessoas tinham prazer de ouvir, né? Eles escolheram uma boa parte, né? Nós hoje temos a palavra de Deus para nos fortalecer e para ser guiado por elas, para andar em espírito e colocar em prática na nossa vida, né? Sem ela, como se a gente não tivesse combustível no nosso carro. É como se não tiver a palavra, como se não tivesse combustível para o carro funcionar, né? Você tem que ir lá no posto, abastecer o seu carro, porque senão ele não vai andar. Na vida do cristão também é assim. Se você não abastecer o teu espírito com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com o Espírito Santo, sua vida não anda, sua vida trava. Você vive olhando mais os obstáculos, mais os problemas. Você fica estacionada com a sua fé. E o Senhor Jesus, ele mostra que a vida nossa aqui depende a nossa vida espiritual, né? Exige de nós sacrifício, renúncia, empenho, disciplina, né? Não é só ele falar, não. Ele tinha que se encher, ele tinha que buscar, ele tinha que ter o que passar,
Ele não estava vazio, ele estava cheio. Ele estava cheio para poder dar. Ninguém vai no poço buscar água com o poço vazio. A pessoa vai naquele poço buscar água porque tem água, né? E se tem água, o povo vai buscar. Se está vazio, ninguém vai buscar água. Não é verdade? Quem opera é Deus, o poder é de Deus e nós somos o instrumento qual Ele vai usar. Então, faz a diferença daqueles que estão conectados, ligados no Senhor e daqueles que não estão, né? Deus quer usar. Cada um de nós podemos ser usado por Deus se assim permitirmos, né? Mantendo a nossa intimidade com Deus acesa, nosso relacionamento diário com Deus, né? Aqui vem dizendo assim, que antes de acontecer o que iria acontecer aqui da traição de Judas, né? E os principais sacerdotes, mestres da lei, né, que ficava tramando para matar Jesus, para uma oportunidade ali que tivesse para matar Jesus, eles não faziam porque eles tinham medo da reação do povo, né? Que a multidão era grande que seguia a Jesus, mas na verdade era porque o Pai não permitiu, né? Então o inimigo estava achando que estava prevalecendo, que já estava se alegrando, que já estava, né, ganho, que a alegria de Jesus ia durar pouco tempo, né? Porque ele já tinha, enquanto Jesus estava lá ensinando, né, preocupado com a obra de Deus, o diabo estava preocupado em tirar a vida dele, preocupado em eliminar ele. E o diabo ali, né, que estava atuando na vida daqueles homens, estava achando que estava por cima, né? Tudo foi acontecendo naturalmente, só foi acontecendo no final, porque tudo que eles planejavam caiu por terra, né? E quem foi usado ali, deu essa brecha para o diabo entrar, foi Judas Iscariotes, né? Que ia atrás de Jesus. Ele combinou lá com aqueles homens, né? Como iria, uma maneira oportuna de entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos, pois naquele momento, né? Estava sendo o que estava sendo envolvido ali era dinheiro, né? Judas vendeu Jesus por dinheiro, né? E nós sabemos o que tem prevalecido nesse mundo é a corrupção, né? É o dinheiro, é a maldade, a perversidade, né? E nós muitas vezes sofremos retaliações no mundo espiritual, porque a inveja é assim. A inveja, quando não consegue na manipulação, não consegue te atacar com os lábios, e aí apela pagando para matar, pagando para fazer obras para matar, destruir, envergonhar você. Tudo porque não suporta a sua luz, não suporta você, tem inveja de você, né? E o que acontece? Né? Jesus não estava fazendo nada. Jesus não estava atrapalhando a vida de ninguém. Jesus estava acrescentando vida. Jesus estava trazendo vida, iluminando a vida das pessoas. Mas as pessoas que não queriam que o foco fosse Jesus, né? Eles estavam tirando ali naquele momento, querendo eliminar, né? Eliminar ele daquele lugar. Ele incomodava a presença de Jesus, né? Então,
Aqui está dizendo que os líderes, né, os principais sacerdotes, mestres da lei, eles não faziam o que eles queriam fazer, porque ele tinha medo da reação do povo, de ser linchado pelo povo, né? Então ele conseguiu aqui, depois que a gente vai para o 22, capítulo 22, a gente vê aqui que Judas, né, foi um fraco, aonde o inimigo conseguiu agir e atuar, né, para que o plano viesse dar certo, pois foi envolvido dinheiro ali, né, e eles saíram muito satisfeitos porque conseguiram, né, o que eles não tinham conseguido antes, né, e Judas Iscariote, ele estava planejando, procurando um momento oportuno para trás de Jesus, um momento que a multidão não estava perto dele, né, para que viesse ser fácil, né, aqueles mestres da lei ali virem e pegar Jesus, né? Então nós sabemos, né, que há um limite, Deus coloca um limite. Nós podemos ver lá no Mar Vermelho que o povo passou a seco. Deus não permitiu que a água alcançasse o povo de Deus, mas Deus permitiu que a água, aonde os adversários estavam perseguindo o povo de Deus, os egípcios, eles estavam andando a seco, achando que alcançavam. Mas quando o Senhor, né, ele agiu ali naquelas águas, as águas vieram com força que os adversários caíram todos e morreram afogados, e o povo continuou a seco, né? Isso significa que Deus coloca o limite para não tocar nos filhos de Deus. É Ele que age e é Ele que prepara um momento oportuno para pelejar contra aqueles que se levantam, contra aqueles que agem contra os filhos de Deus, né? Pois o povo de Deus não era órfão, eles tinham um pai. Nós temos também o nosso Deus, que zela, que cuida dos seus filhos, assim como o pai, uma mãe, ele zela pelo bem dos filhos, eles cuidam, eles protegem, não deixando que nenhum mal façam, né? Assim é o nosso pai para conosco. Ele zela, ele cuida de nós. Não deixa que, enquanto nós estamos focados no alto, o poder de Deus está agindo. Aquilo que nós não vemos, o nosso Deus vê. E é Ele que peleja ao nosso favor. Nós, filhos de Deus, quando entregamos a nossa peleja nas mãos do Todo-Poderoso, pode ter a certeza que não é nós que vamos lutar contra os nossos adversários. É o próprio Deus que guerreia, que luta contra aqueles que se levantaram, que está fazendo de nós os seus inimigos, sem procurarmos ter inimigo, mas estão procurando ser nossos inimigos, né? E isso acontece porque há um coração vazio, um coração que não tem paz, um coração maldoso, invejoso, que fica procurando algo para preencher, para ocupar o seu tempo, né? Porque Jesus já estava preenchendo o dia dele, trabalhando em prol do reino de Deus. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele trabalhava incansavelmente, mas aqueles que se propuseram a perseguir Jesus, eles não estavam trabalhando, eles estavam cuidando da vida de Jesus, né? Então, nós já temos um Pai que cuida de nós, que já nos vigia,
mas temos também aqueles que nos vigiam dia e noite, porque a intenção não é boa, a intenção é má, a intenção de prejudicá-lo, a intenção é de querer parar, de planejar, de impedir, né? Porque ninguém vigia ninguém, ninguém planeja nada, se não for algo para prejudicá-lo. Porque ninguém vigia alguém com outras intenções, né? Se for para o bem, ninguém vai ficar vigiando o tempo todo, né? Mas é para o mal, porque quer ficar na cola da pessoa, né? Porque tem um mal ali para ser feito, né? Para agir, né? E nós sabemos que Jesus estava focado no alto. Enquanto ele estava focado no alto, Deus já estava cuidando dos detalhes de tudo que aconteceu lá na cruz do Calvário. O diabo estava achando que já estava vencendo. Estavam já rindo, né? Cantando já o hino da vitória. Estava todo satisfeito, né? Saiu da presença do Judas todo satisfeito, né? Porque conseguiram, deram propina para ele, para poder entrar. Vemos, né, que o que Deus quer de nós é focar naquilo que nos traz esperança, né? Naquilo que vai trazer vida. Focar naquilo que vai nos fazer avançar e não retroceder, né? Que assim como aquele povo tinha sede de estar na presença do Senhor, que nós também viemos ter fome e sede de justiça, viemos ter fome da presença de Deus, não nos cansar. É claro que muitas vezes a gente vai escolher outros horários, que a gente vai trocar muitas vezes os horários que fazemos para outros horários que nós muitas vezes cuidamos da nossa vida espiritual. Às vezes é de madrugada, você troca pelo dia para buscar, para ler a palavra. Então cada um vai montar a sua disciplina, vai fazer, vai encaixar, só não pode deixar de manter a sua intimidade com o Senhor, né? Isso mostra, né, que o Senhor Jesus, ele continuava do começo ao fim com a sua comunhão com Deus, né? Isso mostra que o que viria, né, era outra missão, né? Jesus, ele pregava a palavra, agora ele ia passar por um momento muito difícil da crucificação, que não seria fácil, né? Que seria algo que, além de ele ficar longe do Pai, ele teria que suportar aquela cruz, teria que suportar todos os açoites que ele teve, né? De ser xingado, né? E as pessoas rindo, zombando dele, né? Vendo que tudo que ele fez não valeu de nada, né? Naquele momento ria, zombado, mas naquele momento ele sofreu, né? Mas o inimigo estava achando que estava prevalecendo, né? É você sofrer, né? Sem merecer, mas sofreu. O que eu quero te dizer, né? Que esse sacrifício foi tudo em prol da humanidade. O Senhor Jesus, né, o nosso Deus, nos ama, nos amou tanto que enviou o seu Filho amado Jesus, né? Hoje nós valemos muito para Deus, né? Então, aqueles que tentam tirar a nossa credibilidade, que nos desmerece, nós não devemos ficar sentidos e se importar, né? Porque nós valemos muito. Não podemos ter dinheiro, posições, mas valemos muito. O preço foi caro que Jesus pagou, né? Jesus pagou um alto preço, que custou a vida dele. O sangue dele foi derramado, né? Então, nós valemos muito.
nós valemos muito para o nosso Deus. Deus nos ama. E isso que nos importa, né? Importa que os verdadeiros também reconhecem, aqueles que são de Deus, entendem que somos preciosos para Deus, que valemos muito. E isso é bom. Ter o caráter de Cristo em nós é que faz a diferença nesse mundo. Com a glória de Deus. Então, se o Senhor, Ele procurava fazer a vontade do Pai, e zelava, Ele cuidou do ministério dele, Ele cuidou da vida espiritual dele, né? Ele cuidou daqueles que Deus a deu, né? Estava cuidando daquele que Deus deu, daquele povo que vinha até ele, o Senhor estava cuidando espiritualmente, né? E sabemos que nós vamos encontrar com um Judas desses, né, que aconteceu. Tem vários Judas por aí, que se deixa ser vendido por pouco, né, que se deixa se corromper. E assim eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, porque no meu falou profundamente, amém? Eu entendo que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para cumprir, amém? Que venhamos a cada dia continuar aos pés do Senhor, envolvido com Ele, buscando a Ele, não deixando Ele, né? Pois se não abençoe a vida de vocês poderosamente. Você que é novo aqui e não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever e deixar sua curtida nos vídeos também, em nome de Jesus. E vocês que já estão aqui, já estão interagindo, que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Lembrando que como eu não estou aqui, eu estou nos vídeos, né? Eu estou na comunidade, ali eu escrevo o versículo do dia, a hora da leitura bíblica. Eu coloco ali a mensagem para abençoar a nossa vida. Vocês podem curtir também por aí, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fica na paz. Tchau, tchau.